A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje nós vamos de mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos, né? Eu gosto de estar aqui com vocês, compartilhando o que o Senhor Jesus tem colocado no meu coração. E se você também gosta dos vídeos do canal, compartilhe, curta, comente. O YouTube gosta dessas curtidas ou descurtidas, né? Como você quiser. Isso ajuda o YouTube a divulgar mais o canal, a mostrar mais os vídeos. E compartilhe também nas suas redes sociais, com seus amigos, nos grupos de estudos seus aí, que aí vai ajudando o, o evangelho, né, a chegar até os confins da terra, ajuda o canal também, e isso é muito bom. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos falar da última categoria, que é os dons vocais, né? Como eu havia dito no vídeo passado, então nós vamos finalizar, mas essa categoria é a que dá mais bagunça, né? Foi ela, inclusive, que Paulo deu mais orientação para os coríntios, que eles estavam fazendo muita bagunça lá na igreja, com confusão, né? Com a utilização desses três dons. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Até hoje, muitas igrejas fazem confusão com esse dom, muitas pessoas fazem. Inclusive, tem gente que fala que os dons espirituais, né, tem algumas linhas aí que falam que os dons espirituais não são mais operação, eles pararam ali para a época dos apóstolos, né? E a gente sabe que não é assim. Tem igreja que é um pouco complicada quanto a isso, quanto a esse entendimento. Mas a palavra de Deus fala que opera, tanto que lá em Coríntios estava operando os dons, e você vê isso acontecendo na igreja hoje, né? Não tão evidente como deveria ser, né? Mas você vê. Então vamos entender aqui um pouquinho sobre os dons vocais. Então, dentro dos dons vocais nós temos três: é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Tá bom? Então vamos começar pelo dom de profecia. O que seria então esse dom? É uma fala sobrenatural em língua conhecida. Então, essa é a profecia. Você fala por outro, né? Ou seja, você fala por Deus. Deus usa você como canal para falar para outras pessoas. Ele é o mais importante dos dons vocais, tá bom? É onde Deus te utiliza para falar com a igreja, para falar com o seu irmão, em voz, em língua em que a pessoa vai entender. Então, Deus te usa na língua em que as pessoas à sua volta sabem interpretar. Então, você vai falar o que Deus está falando para você ali e passar para a pessoa na língua nacional daquele povo, né, a língua nativa. E não é necessariamente preditiva, né? Porque tem a profecia que Deus vai falar sobre o futuro, Ele vai falar algo para você para o futuro, tem na palavra também as profecias para o futuro, mas às vezes é algo para agora, ou é uma palavra de Deus para orientação, não está relacionado somente à predição de alguma coisa, que Deus vai te adiantar algo que dá para acontecer. Não é só nesse sentido. Também é nesse sentido, mas não é só. Deus usa o dom de profecia para vários fins. Tá bom? É uma fala inspirada. É, é um, Quem exerce esse ministério é o profeta, tá? Ele é chamado de profeta quando ele tem. Deus usa ele nesse dom da profecia, então ele é chamado de profeta. Tá bom? E como se manifesta então, né? Como eu já disse, é uma inspiração momentânea igual todos os outros dons, tá? É uma coisa que Deus te dá, não vem de você. O Espírito de Deus distribui para a igreja conforme Ele quer. E é dentro do conhecimento. Lá em 1 Coríntios 13, 9 fala, em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Então o Espírito de Deus faz você conhecer, te inspira a falar, né? E você fala. E aí você profetiza aquilo que é necessário falar. Então é dentro do conhecimento, é um conhecimento divino que Deus dá para você e você transmite aquilo que Deus quer que a pessoa receba, né? Então, que produz esse dom? Qual o propósito dele? Edificação, exortação e consolo. Então, não, as profecias são direcionadas dessa forma. Então, a edificação para exortar e para consolar. Tá bom? Deus sempre vai usar nesse sentido o dom da profecia.
Agora, ela precisa ser julgada, tá? Toda profecia precisa ser julgada. E como você faz isso, né? Primeiro, ela deve se cumprir. O que Deus fala, cumpre. Se você ouviu alguma profecia, ouviu alguém dando uma profecia e não se cumpriu, não foi Deus que falou. Ponto final. Segundo, pela palavra. Nada pode contradizer a palavra, seja livro, seja pessoas falando, seja um pregador muito conhecido falando, não. Nada contradiz a palavra. Deus não fala nada que ele já tinha dito na palavra e agora ele vai falar usando outra pessoa para falar uma coisa diferente do que está nas escrituras. Não. Tá? A gente pode ter livros que pessoas escrevem e ajuda no entendimento, ajuda em certa área da nossa vida, mas nem esses livros, nem profecia, nada pode contradizer a palavra, pode ir contra a palavra de Deus, porque se não for, não é, se for assim, não é Deus que está usando, tá? Então você consegue julgar pela palavra, tá conforme a palavra, se cumpriu, beleza, foi Deus. E você pode também utilizar-se de outros profetas, outras pessoas que têm o dom, né, da profecia e aí ela exerce esse dom e ela consegue então ajudar você a interpretar aquilo ali, entender se realmente foi Deus que falou ou não. Tem a questão da convicção. Deus não vai falar nada para você que ele já não confirmou no seu coração. Sabe, eu costumo dar o exemplo de assim, você tem vontade de morar, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí vem alguém e fala para você que Deus vai te mandar para o Japão. Aquilo não estava no seu, Deus já não estava confirmando aquilo no seu coração. Então, provavelmente não é Deus também. Então Deus ele vai falar com você aquilo que ele já está colocando ali, te inspirando a fazer, te direcionando, e ele vem e confirma com a palavra dele, acabando de te orientar, né, de sacramentar ali aquilo que ele já está falando com você, tá bom? Então o dom de profecia é usado nesse sentido, porque às vezes a gente enfeita muito, e aí às vezes Deus manda falar uma coisa, acrescenta a mais do que Deus falou, e Deus vai cobrar, tá? Deus fala que vai cobrar dos profetas que falaram o que ele não mandou falar. Isso está em alguns lugares da palavra de Deus. Esse não é o intuito do vídeo falar sobre isso, mas Deus vai cobrar. Tá? Deus vai cobrar aquilo que você fala e não foi ele que falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sempre conferir, ser temente ao Senhor para dar uma profecia, porque você precisa realmente falar o que Deus está falando com você, que é o que ele quer que você transmita. Tá bom? Então, como eu disse, ela deve se cumprir pela palavra, né? Você consegue ir por outros profetas, ok? Agora, vamos a um exemplo, a gente sacramentar essa questão do dom de profecia, ele é bem conhecido e fácil de identificar. Mas nós temos o profeta Ágabo, lá em Atos 21:10. Então, nós vamos só dar uma olhada o que ele profetizou e vamos ver a simplicidade de como ele profetizou, né? Olha só, Atos 21:10 e 11, olha só. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só. Então, o que acontece aqui? Ele usou até uma tipologia, né, inspirado pelo Espírito Santo, predizendo que Paulo seria preso. Então, ele pega o cinto de Paulo, amarra ele em si mesmo, ali, o profeta, e fala: assim vai ser feito com o dono desse cinto. Assim diz o Espírito Santo. Então, você vê que é de forma simples. Ele falou direto, curto, o que o Espírito mandou ele falar, e se cumpriu. Então você vê essa simplicidade dos dons, eu venho falando isso nos outros vídeos, quando a gente entende isso, que tem a parte humana, que somos nós, o Espírito de Deus ele fala quando nós precisamos processar, entender. Então isso é um relacionamento. Então quando você tem essa mente de simplicidade, que o Espírito Santo ele quer ter um relacionamento com você, fica mais fácil dele te usar, você tem desejo de ser usado pelo Espírito de Deus, você pede a Deus os dons, como o apóstolo Paulo falou para a gente fazer, a gente buscar os melhores dons. Então, esse é a característica e a forma que é utilizado o dom de profecia, tá? Ele é o mais importante, segundo o próprio apóstolo Paulo, dos dons vocais.
tá? Agora, vamos para o dom de variedade de língua. Esse dom, até pouco tempo, eu mesmo fazia confusão neles. A gente precisa olhar bem atento para esse dom, para poder entender o que, que a Bíblia está falando sobre ele. Tá? Então vamos lá, o que, que é o dom de variedade de línguas? É uma fala sobrenatural em língua desconhecida, ok? Não é habilidade linguística. Lá em 1 Coríntios 14:3 fala que você tem que orar para interpretar. Quem fala língua ora para interpretar. Então não é uma habilidade linguística igual o inglês que você aprende a falar, ou qualquer outra língua, espanhol, que seja. Não, é uma habilidade que o Espírito de Deus te dá para você falar, tá bom? Ela necessita ser acompanhada de interpretação, tá? Ela precisa ser acompanhada de interpretação. Aí você tem que entender agora os tipos diferentes de língua para você entender o que que a Bíblia fala sobre isso, para você entender como operar no dom com clareza e não fazer confusão. Então existem três tipos de línguas, se você consegue identificar na palavra de Deus, três tipos do dom de variedade de línguas. E vamos entender eles agora. Primeiro, a linguagem de oração. O que que é a linguagem de oração? Paulo não fala que aquele que vai falar em línguas na igreja, se ele não tem ninguém para interpretar, é melhor ele falar ou consigo mesmo, ou não falar em línguas lá na igreja. É por isso que a linguagem de oração é uma linguagem que ninguém entende, ela vai causar escândalo se ela for falada em público, porque as pessoas não vão entender, e edifica só você. E o propósito do dom, ele é edificar o próximo, quando você utiliza ele. Então, se ele edifica só você, é para você, entre você e Deus. É uma linguagem de oração. Nem você entende o que você está falando, mas o Espírito que está em você te conduz a você a falar, tá? Você consegue depreender esse do texto. Depois tem o dom de variedade. Aí esse é a língua que é acompanhada pela interpretação. Então você fala, alguém, ou pode ser de duas formas, ou você mesmo fala e busca para interpretar, então você fala e já interpreta a sua própria língua que Deus está te usando, ou pode ser a operação de duas pessoas ao mesmo tempo, uma fala em línguas e a outra interpreta. Então você tem essas duas formas. Então a língua utilizada em público ela precisa de interpretação, tá? A utilização dela sem interpretação em público não é correta perante a palavra de Deus. Tá? Então, tem essa segunda e a terceira, que ajuda a gente a entender bastante, que é a língua para sinal para os incrédulos. Esse tipo de língua aqui foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, isso, que veio a descida do Espírito Santo. Lá eles falaram em várias línguas, mas foram línguas conhecidas, que as pessoas que estavam lá, que estavam na época das festas, né? Então, estava muita gente lá para comemorar as festas judaicas. Então, tinha muita gente de vários lugares. As pessoas começaram a ouvir as boas novas de Deus, o evangelho de Deus, na própria língua dela. Ué, mas esses rapazes não são indoutos, esses homens aí, eles não são estudados, eles estão falando sobre as boas novas, sobre Deus, na nossa língua, nós estamos conseguindo entender. E esse cara maravilhado, a Bíblia fala. Então, você vê que ela é sinal para essas pessoas, entendeu? Depois você vê logo a pregação de Pedro e tal, e muitas pessoas são salvas. Então, é como se fosse assim, ó, hoje Deus me usa, por exemplo, para falar com alguém. Aqui nós estamos, por exemplo, num pequeno grupo, estudando a palavra de Deus, e vem uma pessoa originária da China, por exemplo, e está ali com a gente, e aí Deus me usa, e eu começo a falar em língua, só que eu começo a falar chinês, eu não sei falar chinês. E aquela pessoa começa a entender, Deus me usa falando a palavra dele para aquela pessoa, na própria língua dela, e aí ela fica abismada, e aí provavelmente ela vai se converter ao Senhor, porque isso é um grande sinal. Você não fala na língua dela, e você acaba falando o que ela entende, sabe, na língua nativa dela. Então existe esse terceiro dom, esse terceiro tipo de linguagem. Então só para a gente recapitular, linguagem de oração, que é você e Deus, tá? Não é para falar em público. O dom de variedade mesmo, né? Que aí é o que você fala em público, mas tem que ter interpretação, tá? Para acompanhar esse dom. E a linguagem que é para sinal, né? A línguas que é para sinal para os incrédulos, né? Que é uma língua falada na própria nativa daquela pessoa que está recebendo a mensagem de Deus, tá bom?
Então, lembre-se sempre, use em público somente com intérprete. Isso está lá em 14:27. Se você quer falar em língua, tem que ter alguém para interpretar. Tá bom? Se não for assim, aí no próximo versículo, em 1 Coríntios 14:28, ele fala: então, se você não tem quem interprete, você fala consigo mesmo, e com você e Deus, tá? Para você, que aí é uma edificação sua, para não causar escândalo. Ele fala isso lá em Coríntios, tá bom? Então, nós também não devemos proibir o dom de línguas. Está lá em 1 Coríntios 14:39-40. Não proibais o falar em línguas. Você não pode proibir. E aí, quando você não entende direito, parece até que Paulo está se contradizendo. Que primeiro lá em cima ele fala para não falar em línguas lá na igreja. Depois ele fala para não proibir o falar. Mas aqui ele está dando orientação para que tudo seja feito com ordem e decência, sem escandalizar, sem fazer com que outras pessoas saiam da casa do Senhor, ou deixem de se voltar para Deus, aceitar o seu Jesus por causa daquele escândalo. Então, você não deve proibir, mas deve fazer de forma correta. Ter sabedoria para que o dom seja operado de forma correta. Muitas pessoas o Espírito de Deus quer usá-las mesmo, e impede elas têm o dom de língua, ela a falar, mas às vezes a falta de conhecimento, a falta da sabedoria, ela acaba escandalizando, utilizando o dom de forma incorreta. E não é isso que Deus quer da gente, porque o dom é o que Deus vai nos usar para quanto mais próximo dos fins nós vamos chegando. A Bíblia fala que conforme vai chegando o fim, ele vai derramar um avivamento sobre a igreja. A pregação do evangelho vai se espalhar até os confins da terra. Hoje não chegou ainda. E Deus vai confirmar tudo com sinais, prodígios, maravilhas, maiores do que o Senhor Jesus fez. A palavra de Deus fala. Então, é na operação dos dons que vai acontecer isso. E Deus quer que nós entendamos como ele funciona. A palavra está aqui, com as regras, com as orientações, para a gente ler e entender. Não ficar só na emoção, que muitas vezes Deus quer usar a gente acaba se emocionando, e a Bíblia fala que nós temos que fazer com consciência. Está escrito aqui, ó, com as regras certinho para você operar nos dons. Então tenha essa consciência que ele vai te usar grandemente. Você vai ver que os resultados vão ser maravilhosos. Tá bom? E o último dom é o dom de interpretação de língua. Tá bom? Então, esse último dom aqui dentro dessa categoria é o quê? Ele depende das línguas para operar, ou seja, precisa de haver alguém falando em línguas ou você mesmo falando línguas para que se interprete aquelas línguas. Aí entra o dom de interpretação de língua. Ele dá o significado da mensagem, é por isso que ele é interpretação. Alguém está falando ali em línguas e ninguém está entendendo, e esse dom complementa aquele outro e dá a mensagem ali para a pessoa que está precisando entender o que Deus está falando com ela. Tá? Não é tradução. 1 Coríntios 14 fala: aquele que fala em língua procure interpretá-la. Interpretar. É Deus que dá a mensagem. Não é assim, eu vou falar em língua aqui, Giovanni, se você também opera no dom da interpretação, traduz aqui para mim o que eu estou falando. Não, não é assim não. É inspiração divina. Uma pessoa fala em língua e você interpreta através do Espírito a mensagem que Deus está falando ali. É muito lindo isso, tá, irmãos? Eu não opero nesse dom, mas eu vi já Deus operando em pessoas, é maravilhoso. Então, você tem que ter esse entendimento. Então, ele depende das línguas para operar. Quando esses dois operam conjuntamente, o dom de línguas e o dom de interpretação, eles equivalem igual o dom da profecia. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 5, tá? Eles são equiparados, os dois dons. Olha só, vou ler até para vocês verem, ó. 1 Coríntios 14, 5. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. 1 Coríntios 14, 5. Olha só. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O que ele está falando? Ó, quem profetiza é maior que quem fala em línguas. Ponto. Então, quem fala em línguas tem um dom inferior porque não edifica ninguém, edifica só a si mesmo. Mas quando você fala em línguas e há interpretação em conjunto, aí eles se equiparam. Entendeu? Então, esse dom da interpretação junto com o da línguas, ele se equipara ao dom da profecia. Tá bom?
passagens que vão falar para a gente buscar a interpretação. É 1 Coríntios 14:3, tem que orar para que possa interpretar. Quando você está, alguém falando em língua em público na igreja, deve ter essa pessoa que opera no dom da interpretação para fazer a interpretação daquilo que está sendo falado, né? Está lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28. E tudo, por que tudo isso tem que acontecer? Tudo que a gente falou até agora nesses vídeos. Tudo isso é para que as coisas sejam feitas com ordem e decência. Vamos ler 1 Coríntios 14, 40, para a gente entender. Olha só. Tudo, porém... Ó, vou ler a 39 primeiro. Ó, 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em língua. Ok? A gente já falou sobre isso. Para que tudo que nós falamos anteriormente nesse vídeo, para que passamos essas orientações? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não é bagunça, não é fuzuê. A gente tem que entender isso, tá? Bagunça e fuzuê não é sinal de Espírito Santo. Então, tudo é com decência e ordem. Deus é um Deus organizado. Você vê isso na criação, você vê isso na forma que ele utilizou os profetas durante o Velho Testamento. Você vê isso no caráter de Deus. Deus é um Deus organizado, que trabalha com um tempo determinado. Tudo tem um tempo debaixo do céu, está lá em Eclesiastes 3. Então você vê que isso é o quê? Uma organização. Deus poderia ter resolvido todo o problema do pecado de uma vez, mas não, ele criou um plano e ele está executando esse plano. Esse plano tem um tempo de 7.000 anos, segundo a palavra. Então ele tem esse tempo para ele criar e ele espera. Deus é paciente, organizado. Ele sabe o momento em que as coisas vão acontecer. E ele quer que nós sejamos assim também. Sejamos organizados, temos o caráter de Cristo. Não é isso que a Bíblia fala para nós termos? O caráter de Cristo? Então nós temos que procurar ser pessoas inteligentes, pessoas sensatas, pessoas que representam bem o reino de Deus. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que representar bem esse reino. Nós não podemos fazer o reino passar vergonha, fazer o reino ser visto com maus olhos. Esse é o nosso papel, ter um bom caráter, ter bom testemunho, as pessoas olharem para nós e querer conhecer a Cristo. A nossa vida tem que ser para Cristo. O nosso proceder tem que ser para Cristo. Então a nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que você faz, seja para Deus, seja na igreja, para o trabalho seu, seja no seu trabalho secular, na sua vida como casado, com seus filhos, tudo que você faz é para a glória do Senhor. E Deus conta tudo isso como obra e Ele vai te retribuir conforme que você faz, seja bom, seja ruim. Então, meus irmãos, tudo seja feito com ordem e decência, que esses vídeos ajudem você a entender melhor a operação e funcionamento dos dons e que Deus nos use grandemente e que cada vez que vai passando a nossa vida, chegando mais próximo do fim, né? Cada dia que passa nós estamos mais perto, Deus começa a nos usar. Coloque-se à disposição de Deus para Ele te usar. Assim, eu estou aqui, me use, que Deus vai começar a operar os dons em você, vai começar de forma pequena, mas vai ser uma progressão, como diz o apóstolo Paulo. Você cresce no dom, né? Você começa de uma forma e vai criando aquele relacionamento e você vai crescendo no dom, Deus vai começar a te usar com muita frequência. Então busca o Senhor. Volte no vídeo, veja novamente, ouça novamente, senta aí, estude a palavra, pega os textos, leia, que é assim que você aprende, assimila e o Senhor vai falando com você. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente. A gente encerra essa série nesse vídeo, mas vamos falar em outras oportunidades ainda sobre os dons espirituais, ainda há muitas coisas para falar. Essa série teve mais um intuito de orientação, né, de como funcionam os dons através da palavra, para a gente abrir o entendimento, para que Deus possa nos usar na operação dos dons, para que possamos edificar a igreja, levar o evangelho, mostrar sinais para os incrédulos, para que o reino de Deus seja levado até os confins da terra. Tá bom, meus irmãos? Então, curta esse vídeo, compartilhe, comente, tá bom? Deixe seus comentários aí do que você acha sobre os dons espirituais, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo aí o link da playlist com todos os vídeos dessa série. Se você chegou aqui nesse vídeo no final, nesse último vídeo, volte lá na primeira, assista na sequência, que Deus vai te revelar muitas coisas, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.